Então é com muito prazer que hoje a gente começa o primeiro episódio aí, ó, do Vida. A gente vai falar sobre a primeira dúvida que muitas de vocês têm, ou já tiveram, ou estão tendo, e que foi a primeira dúvida que eu tive, que é empreender ou continuar empregada, ou continuar a minha carreira dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. E aí, quem estiver nos assistindo, já teve essa pergunta? Já passou isso pela cabeça? Ai, será que eu empreendo? Será que eu continuo a minha vida de trabalhadora aí, né? Com batendo cartãozinho, colocando o dedinho lá, passando o dedinho. E aí? Fala pra mim, você já teve essa dúvida? Ou você está tendo essa dúvida, está enfrentando isso? Depois coloca lá nos comentários pra gente, porque isso é legal, é essa interação que a gente quer. A gente quer conhecer vocês melhor, saber como a gente pode ajudar, porque esse é o intuito do Mulher Mais, é estar ajudando cada vez mais pessoas, cada vez mais mulheres a empreender da forma certa, que não é essa forma não. Respondendo a pergunta aí, como, né? Então, se eu sigo a minha carreira, continuo lá na minha carreira, eu só vou empreender. Bom, eu vou falar para vocês o que eu fiz, o que funcionou para mim e eu espero que funcione também para vocês. Então, foi algo mais ou menos em 3 passos. Eu adoro colocar coisas em passos, em método, em mapa mental, que eu acho que fica muito mais fácil para você explicar as coisas que aconteceram, porque isso também, né? A vida empreendedora é algo que muda, é muito dinâmico. Então, eu acho que se a gente não colocar em caixinhas e tentar visualizar isso e de uma forma bem clara, fica difícil depois para saber. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar, você tem que entender é o seguinte: seu ponto de partida. Para você saber, então, se você quer empreender, oi Lu, tudo bem? Boa noite para vocês, boa noite para Júlia aqui. Também para Nissei. Olha lá o Igor. Boa noite, Igor. Boa noite, dando risada. Olha que vergonha. Ai, 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 ai. É isso aí. Então, gente, boa noite para vocês. A gente tá falando então sobre a nossa temática. Ai, deixa eu até colocar aqui a temática, porque senão sabe de quem que eu levo bronca, né? Para quem conhece aqui o Mulher Mais, sabe que eu levo bronca da Camila depois, gente. Senão daqui a pouco tá ela aí colocando nos comentários. A Di, grava aqui. Então, hoje a temática é empreender ou continuar empregada. E aí? Essa é a nossa temática de hoje. Eu vou até salvar aqui, fixar o comentário para ficar mais fácil para todo mundo. Então, vamos lá. Empreender ou continuar empregada? O que eu faço? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é seu ponto de partida. Por que eu tô com essa dúvida? Né? Porque nem todos têm essa dúvida, claro. Você pode conversar com um monte de amigas que elas vão falar, não, eu nunca tive essa dúvida. Pra mim tá ótimo, né? Sempre quis ficar empregada e quero ficar empregada o resto da minha vida. Vamos além, né? Tem pessoas que prestam concurso. Olha que coisa, né? Então, tem pessoas que têm um perfil do concurso. E essas pessoas que têm esse perfil, elas vão continuar nessa carreira, porque é isso que elas querem. No máximo, elas vão mudando de concurso, né? E dando um upgrade aí nos concursos. Mas tem outras que pode até dizer, nunca nem pensei em uma coisa nem outra, pra mim sempre foi, a minha decisão foi empreender, meus pais já são empreendedores, eu tenho isso no sangue, na veia e tudo mais. Mas para a grande maioria das pessoas, a questão não é tão simples assim, né? Não é todo mundo que tem pai empreendedor que já tem isso na veia. E aí vem essa dúvida, empreender ou não? No meu caso, como que aconteceu? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Então, em 2010, depois assim, gente, de anos morando fora, né? Foram quase 7 anos morando fora. Fui pra fora, fiz mestrado, fiz pós-graduação e aí consegui entrar numa empresa super legal. Aqui tá desenvolvendo a minha carreira assim muito bem. Em pouco tempo eu fui crescendo muito rapidamente. No último ano que eu tava lá, eu fui considerada alto potencial por essa empresa. Então, das 120 mil pessoas que trabalham para essa empresa no mundo,
eu e mais outros 49 jovens fomos colocados como alto potenciais dessa empresa. Então, assim, pra vocês verem, hein, gente, eu tava indo bem. Então, eu tinha tudo isso, algo que eu tinha batalhado muito para conquistar, depois de tantos intercâmbios, línguas que eu aprendi a falar, de perrengues que a gente vive fora do Brasil e tudo mais, eu tava conquistando aquilo que eu sempre quis. Só que aí, no mês de 2010, eu voltei pro Brasil para comemorar o aniversário do meu filho de 1 ano, e nesse aniversário foi muito especial, porque a gente trouxe, né, meu pai trouxe para todo mundo pra festa as minhas 3 famílias, então a família do pai, da minha mãe e da minha madrasta. Fora isso, também ele trouxe a família do meu marido. Então todas as irmãs dele, sobrinho, todo mundo, então veio gente também, né, que mora fora e tal. Gente, foi a festa, assim, foi muito legal mesmo. Olha eu chutando aqui Foi super legal. E aí, nesse momento que a gente tava fazendo essa festa toda, eu e meu marido, a gente se colocou num cantinho e falou, e aí? Vamos ficar mais quanto tempo lá? Perdendo tudo isso aqui, perdendo toda essa família aqui, juntinhas, grudadinhas e tal. As crianças vão crescer sem os avós, vão crescer sem os tios, sem os primos, como que vai ficar? Aí a gente decidiu voltar, gente. E aí, né, sempre a coisa também, né, além da gente decidir voltar, o que que aconteceu? Eu fiquei grávida do terceiro, né? Fiquei grávida do terceiro filho, gente. Então, vamos lá. Aí volto, então, né? A gente ainda teve que decidir se a gente ia para São Paulo, a gente ia para o Rio. Meu marido, a transferência dele era para o Rio, a minha para São Paulo. Ele não queria ir para São Paulo, fomos para o Rio. Chegando no Rio, então, a Diane, eu brinco, né? Que eu fui mochileira para a Europa e voltei com a mala super cheia, porque eu voltei casada, com 3 filhos, um na barriga. E voltei para um lugar que eu não conhecia o Rio, não tinha ninguém lá, nada. E começar minha vida novamente do zero, né? Tanto em termos de conhecimentos, de relacionamentos, quanto também a questão de uma profissão. Até então, não tinha pensado em continuar a minha carreira. E aí, eu comecei a entender o mercado, como funcionava, e mandei então meu currículo e fui fazer uma entrevista. A Diane, mas ninguém contrata mulheres com grávidas de 5 meses. Eu sei, gente, ninguém contrata. Mas por isso mesmo que eu fui. Porque eu queria entender o mercado, queria entender um pouquinho como as coisas funcionavam. E aí, esse dia foi o dia. O dia que eu tive aquela, sabe, tudo ficou muito claro pra mim. Porque aconteceram algumas coisas. Primeiro, na entrevista, eu nunca tinha passado por isso. E a Headhunter ficava me perguntando se eu entendia de direito brasileiro. Bom, eu já tinha trabalhado para vários países e eu trabalhava com planejamento tributário internacional e nenhum desses países as pessoas me perguntavam se eu conhecia o direito da Guiné ou se eu conhecia mas trabalhei com todos eles. E aí você chega no seu país e aí uma pessoa começa a te questionar se você conhece. E eu fui formada aqui, eu me formei no Brasil, né? Então era até muito estranho. Tudo bem que eu passei bastante tempo fora, mas puxa, quanta coisa também não tinha para agregar aí, né? Vamos combinar? Então tá, né? A gente já fala também dessa questão de habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Por mais que às vezes eu estivesse um pouquinho defasada na técnica, que poderia ser, vamos combinar que eu tinha muito mais coisa para agregar. Bom, mas aí eu achei isso muito estranho. Eu falei assim, gente, será que todo mundo vai pensar desse jeito? Será que para eu conseguir um emprego aqui, vai todo mundo achar que eu sou, né, vou ter que voltar lá para ser júnior novamente? E aí, como que vai ser? Aí a segunda coisa então eu me senti e falei assim, puxa, né, não tô sendo reconhecida. Como assim, né? Fiz tanto esforço, tanta coisa para nadar e morrer na praia. Bom, a outra questão, outro questionamento que eu me fiz foi o seguinte, quando eu voltei então dessa entrevista, naquele dia, o Rio ainda estava naquele burburinho todo, né? Tava construindo coisa para Jogos Olímpicos, Copa do Mundo antes e tal. Então tava uma loucura, tudo para ajudar. O que aconteceu? Choveu naquele dia. Né? Você que é de São Paulo, você também sabe, quando chove em São Paulo, o que acontece? Para tudo. E aí eu fui, então peguei um frescão, que é o tal do fretado, né? O carioca chama de frescão. Fui voltar, a entrevista era em Botafogo, e fui voltar para Barra da Tijuca. E assim, gente, em termos de quilometragem, não é nem nada absurdo não, tá? Mas assim,
É porque estava tudo travado. Eu demorei acho que umas 4 horas e meia ou mais para chegar na minha casa. Isso. E aí, quando eu pensei nisso, eu olhei para trás e falei, Diane, você foi embora do Brasil porque você não queria esse tipo de vida. Hoje, ainda mais, você tem 3 filhos que você não colocou no mundo para ser cuidado por outras pessoas. Você quer fazer parte da vida dessas crianças. E como que você vai fazer, então, para conseguir conciliar tudo isso? Porque fazendo 4 horas só um trajeto, não vai ser assim que você vai conseguir. Com certeza não vai ser assim que você vai conseguir. E aí foi que eu tive esse, né? Acho que foi um dos meus insights, assim, né? Foi um dos meus insights. Foi assim, eu vou então ter que achar alguma outra coisa para fazer, né? Se eu não vou poder, talvez, continuar a carreira do jeito que eu queria. Tem essa coisa do trânsito. Ah, não, pera, tem mais uma coisa, tem uma terceira coisa. Eu também perguntei lá como que era a questão do trabalho flexível, né? Então, perguntei também na entrevista. E aí, vocês aceitam trabalho flexível, trabalho remoto, home office? Como que a empresa trabalha? E não, isso aqui não existe aqui. Não tem esse negócio de trabalho remoto. Agora tá todo mundo fazendo, né, gente? Precisou de 10 anos pro Brasil acordar e entender que trabalho remoto é completamente possível. E isso eu já tinha lá fora. E quando eu perguntei aqui dentro, não, Adiane, lá tem que estar o horário, tem que ser lá o horário das 8 às 18 horas. 18 horas a gente sabe que não, né, gente? Que 18 horas ninguém sai do trabalho. Então, fica aquela coisa, né, de você sair mais e, gente, não dá para fazer isso dessa forma. Então, essa foi a minha primeira né, essa é saber o ponto de partida. Por que que eu tô me perguntando isso? Eu não tô contente no meu trabalho? Eu tô descontente com o meu chefe? Porque se for o chefe, gente, a gente resolve mais fácil, né? Só para pedir para trocar de setor, por exemplo, ou sei lá, realmente tentar achar um outro emprego. Mas assim, eu tô descontente com a minha profissão, eu quero fazer coisas novas. Eu acabei de fazer um curso de gastronomia e descobri que o meu sonho é fazer gastronomia. Ou, gente, aproveitei agora essa época de pandemia, de isolamento social, tô em casa, voltei a tricotar e descobri que eu sou, assim, uma super expert na tricotagem aí. E acho que eu posso fazer coisas lindíssimas. Comecei a fazer para as minhas amigas e comecei a ver que dá certo. Então, quer dizer, você pode estar se perguntando, né? Qual que é meu ponto de partida? E esse ponto de partida, então, como eu falei pra vocês, ele pode ser... Só um minutinho, gente, que acho que apagou. A luz. A gente fica bem mais gatinhos. O Luiz, né, gente? Também não tão forte assim, porque também, né, pelo amor de Deus. Então, vamos baixar um pouquinho. Menos. Bom, então, assim... A gente tem que saber esse ponto de partida. E às vezes o ponto de partida, ele tá linkado ao quê? Alguma coisa que me faz falta, alguma dor, alguma coisa que não tá funcionando, alguma coisa que não tá legal, alguma coisa que eu quero melhorar, certo? Então pode ser isso. Como eu falei, puxa, não tô me sentindo... todos os dias. Como pode ser, por exemplo, do outro lado. Pode ser o quê? Pode ser, por exemplo, eu falar ao contrário. Falar que eu quero empreender porque eu busco busco algo desafiador, onde eu possa exercer minha criatividade, inovador. Então fica a dica para vocês. Para você ter essa clareza, pega um papel no meio, lado ali, né? O que não tá legal e que eu gostaria de mudar e que eu acho que essa pergunta é relevante nesse sentido. E do outro lado você coloca o que então eu busco, o que eu quero, o que eu quero para minha vida, né? Em termos de carreira, em termos de profissão, em termos de trabalho, em termos de transformação, em termos do que eu posso fazer no mundo, né? Em termos de paixão. Então tudo isso é importante vocês colocarem nesse papel. Ah, gente, lembrando, tá? Quando eu falo papel, material de apoio, formulário, planilha, é só pedir pra gente, porque a gente tem tudo isso, tudo formatadinho aqui no Mulher Mais, que a gente sempre usa muito dos nossos treinamentos. Então a gente tem tudo isso formatadinho. Quem precisar de alguma coisa quando a gente falar aqui, é só sempre colocar
no comentário, mandar um direct pra gente, manda um direct, né, contando um pouquinho sobre você, pede pra gente, então será um maior prazer a gente, tá bom? Então eu tava falando, coloque e deixe isso muito claro pra você, certo? Então a primeira coisa é entender seu ponto de partida, isso eu acho que é fundamental. E para isso você precisa entender o que não tá legal e o que você espera daqui pra frente. Porque às vezes, gente, o problema não é a questão assim, a solução para vocês não vai ser empreender. Pode ser que seja continuar empregada, mas de repente não no lugar onde você tá, né? Num outro lugar, num outro setor, numa outra empresa, fazendo algo diferente. E aí você vai ter que realmente trabalhar essa carreira, desenvolver outras habilidades, outras competências para você mudar, por exemplo, o rumo da sua carreira. E o legal, né, gente, que eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a gente pode também fazer várias coisas, né? E coisas diferentes. Então isso também é interessante você refletir aí. Bom, agora que você já entendeu o que não tá legal e o que você gostaria, né? Como que você vê as coisas daqui pra frente, eu acho que o mais interessante agora é você colocar assim, ok, o que eu gostaria? Entre empreender e continuar empregada, né? Continuar buscando um emprego, às vezes eu tô desempregada, mas eu quero buscar um emprego, eu vou começar a empreender. O que eu vou fazer? Quais são os prós e contras de cada parte? Empreender. O que pode ser algo positivo, né? O que são coisas a favor de eu empreender? E da mesma forma, o que seria negativo? Né? Então, vou te dar alguns exemplos. Quando eu fui começar a empreender, o que eu pensei? Né? Eu pensei o seguinte, para a possibilidade que quando eu perguntei para a Headhunter, né, se as empresas estavam dando, e ela disse, não, eu essa flexibilidade através do empreendedorismo. Então, eu falei assim, puxa, se lá eu não vou poder fazer home office de vez em quando, se eu não vou poder ter flexibilidade nos horários, decidir os meus melhores horários para trabalhar, aqui pelo menos, enquanto empreendedora, eu posso, certo? Então, isso é você, por exemplo, um dos prós que eu coloquei, né? A outra questão que eu coloquei em termos de prós eu sou uma pessoa muito criativa, né? E eu gosto muito, então, de desenvolver coisas novas, de pensar coisas novas. E quando eu voltei para o Brasil, eu vi um Brasil ainda, né, isso há 10 anos, eu vi, assim, uma coisa muito tradicional, sabe? E aí eu ficava pensando, será que eu vou conseguir me encaixar em alguma coisa? Ó, a Camila mandando eu explicar aqui que é Headhunter. As pessoas que contratam pessoas para trabalhar, são os recrutadores, né? São as pessoas que recrutam pessoas para trabalhar. Bom, então assim, o que você então acha, né, de positivo? O que mais que você pode achar de positivo aí no empreendedorismo? Eu falei flexibilidade, né? Eu falei da minha criatividade, seria um lugar onde eu poderia colocar essa minha criatividade, aflorar isso cada vez mais, né? Buscar soluções, inovação, buscar coisas que eu pudesse realmente, por exemplo, eu sempre quis também pensar numa mudança do que eu fazia, né? Então poderia ser uma oportunidade. Do outro lado, o contra de tudo isso, né? O fato de deixar a carreira que eu tinha, era primeiro isso, era, puxa, deixar tudo que eu tinha conquistado até aquele momento. Eu vou falar, foi muita batalha, foi muita coisa para chegar até lá. E aí você fala, puxa, uma hora para outra você fala assim, ok, acabou, né? Não vou mais fazer isso. Né? Tanta coisa que você estudou, que você trabalhou, foram anos e anos de estudo, você vai falar assim, ai, não vou fazer mais isso. Bom, difícil, né? Difícil a gente se colocar nessa situação e falar assim, e agora? Né? Vou tomar essa decisão e fazer de qualquer jeito? Vou só seguir o meu coração, né? E isso, cuidado também, né, gente? Porque acho que a gente já é maduro o suficiente para essas paixões não serem tão afloradas. Até por isso que eu acho que é importante a gente definir esse método que eu tô falando aqui para vocês para tomar uma decisão. Bom, então essa também foi para mim uma questão, um contra, né? Deixar tudo que eu tinha batalhado, tudo que eu tinha estudado, todo o tempo que eu tinha investido na minha vida para fazer algo completamente diferente. E a outra questão
era a questão mesmo da estabilidade. Não necessariamente estabilidade no emprego, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o negócio tá, né? Estabilidade no emprego é até difícil falar, né? Mas pelo menos aquela lógica, sabe? De você saber que o salário vai cair todo mês. Porque a gente sabe que o boleto chega todo mês, né? E aí você fica pensando, puxa vida, e aí, perder isso, né? Perder esse salário, pelo menos caindo todo mês, tudo bem que vai ser sempre o mesmo. Enquanto empreendedora, você vai sempre poder buscar salários melhores, né? Você vai poder buscar coisas melhores. Agora, puxa vida, e aí? Como que fica isso, né? Então, isso que eu queria falar para vocês, que nesse ponto do prós e contras, é importante você colocar ali no papel também, definir o que para você é ponto positivo, o que para você é ponto negativo. Tanto nessa questão, nessa decisão, né, de empreender ou continuar no seu trabalho. Porque se você coloca tudo isso no papel, fica fácil para você visualizar. Porque a gente tem uma impressão errada das coisas. Quando a gente coloca no papel, a gente vai listando. Ai, eu adoro fazer listas, gente. Sou a menina da lista. Então, você vai listando. Você vai pensando coisas que você não imaginava e vai ficando então tudo mais fácil para você conseguir tomar uma decisão, porque tomar uma decisão é um processo muito importante na vida de qualquer um. Mas a gente não pode tomar decisão assim no achômetro, sabe? Ah, eu acho que eu gostaria, eu gostaria, né? Não, gente. A gente tem que tomar decisão embasadas em cenários, em situações. Então, para isso, você fazer sempre essa lista de prós e contras é muito importante. Bom, agora o mais importante de tudo isso aí. Então, você já entendeu o seu ponto de partida, você já entendeu o que não estava legal ou o que você quer ainda melhorar, você já entendeu os prós disso. Lembrando que eu acho que um dos grandes prós aí do empreender é você também saber que você vai poder ganhar muito mais. Né? Vai depender de você. Enquanto o seu salário é algo que vai ficar muito ali, você só vai progredindo enquanto carreira, né? E isso a gente sabe, mesmo enquanto carreira ele é limitado, a capacidade, o empreender pode te permitir, na verdade, ganhar muito mais do que você está habituado a ganhar. Então isso eu acho que é um não que você tem ali, né? Mas se você é aquela pessoa que gosta de controlar, gosta de tudo certo, não gosta de aventuras, porque empreender a aventura total todos os dias, como eu sempre falo, né? A nossa montanha-russa diária aí. Então, é importante, é muito importante vocês terem isso em mente. Pode ser que não caia ali sempre, mas pode ser que você ganhe bem mais. Então, acho que esse é um ponto interessante. Bom, lembrando, Ediane, eu queria que você validasse para mim os meus prós e contras, queria conversar um pouquinho com você, saber um pouquinho mais sobre isso. Gente, manda um direct lá pra gente, a gente conversa super, sabe? Eu adoro conversar, então, por favor, pode sempre mandar que a gente tá sempre respondendo. Bom, e agora então chegou o grande momento. Certo? Você já definiu o ponto de partida, já definiu os prós e contras e agora falta tomar decisão. E aí? Você vai para a direita, vai para a esquerda, vai empreender, vai continuar empregada? O que você vai fazer? Mas espera um pouquinho, vamos pensar em algumas coisinhas. Primeiro, Adiane, você pode estar me perguntando, Adiane, mas não tem um caminho do meio, né? Eu posso, por exemplo, começar a empreender estando empregada? Pode, você pode empreender estando empregada. Sem dúvida alguma você pode fazer isso, certo? Isso é bem importante também, que dá para fazer. Mas lembrando, em algum momento ou outro, você vai ter que escolher entre direita e esquerda. Gente, não tem como. Sabe por quê? Num primeiro momento pode ser quase aquele empreendedorismo que eu falo, empreendedorismo de hobby, sabe? Mas a gente tem que lembrar que para as coisas darem certo, elas têm que ser a nossa prioridade. E aí vai chegar um momento que se esse negócio não é sua prioridade, ou você vai cansar, porque ele vai ter que deixar de existir, porque é complicado você manter duas coisas ao mesmo tempo, você vai ficar cansada. E o negócio para existir, ele tende a crescer, né?
Então, cuidado com isso, né? Porque em algum momento você vai ter que tomar uma decisão. Pode não ser agora, pode ser depois. Mas, por exemplo, se você pensa em tomar essa linha, Diane, hoje eu não tenho capital, eu não tenho como me bancar, então eu preciso continuar trabalhando e empreendendo. Ok, é uma possibilidade para você, mas lembre-se, você vai trabalhar muito, realmente vai ficar um tempo aí super cansada e exausta, você tem que ver se cabe dentro da sua vida hoje, então vai ter algumas outras coisinhas que você vai ter que pensar, mas é possível? Lógico que é possível, muitos empreendedores começaram assim, até justamente para ter como pagar os boletos. Ela entra dentro de um outro ponto na tomada de decisão. A decisão é uma coisa sua, pessoal? Sem dúvida alguma, é uma coisa sua, pessoal, tem que vir de você. Mas, se você é uma pessoa, né, que vive em casal, por exemplo, essa decisão não vai ser apenas sua, é uma decisão também do casal. Você não pode simplesmente chegar em casa e falar, o marido é hoje, né, olha, decidi começar a empreender, vou largar meu emprego amanhã, né, e você se vira aí para pagar os boletos, porque provavelmente o meu negócio não vai dar certo aí antes de um ano, né? A gente sabe muito bem que os negócios aí, a média aí do retorno de investimento de um negócio é muito normal que seja um ano, inclusive vocês podem olhar ali, pesquisar nas franquias, é mais ou menos isso, um ano para mais, né, gente? Então, para de repente você conseguir trazer o dinheiro que você precisa para casa, vai demorar, e você vai falar, ó, se vira aí. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Então a gente tem que saber antes de tomar essa decisão se as pessoas que fazem parte da nossa vida, que serão impactadas, se elas estão dispostas então a trabalhar isso, se elas estão dispostas, né, a estarem junto com você nessa nova jornada sua, que vai ser uma jornada muito diferente, né? Uma jornada aí bem tortuosa também, cheia de pedras no caminho. Quando não é pedras, são montanhas. Quando são montanhas, são vales, riachos que a gente tem que passar. De repente, até tem que descer corredeira, cachoeira. Gente, olha, é uma loucura. Então, você tem que estar pronto e as pessoas que são impactadas por isso também vão ter que estar cientes e concordando e te apoiando para isso. Senão fica muito difícil, né? Então, é isso, certo? Então, para tomar essa decisão, você pode ir pela via do meio, mas se não, independente de qual decisão você tomar, e aqui eu vou falar mais da decisão principalmente, estar ciente as pessoas que estão junto com você, né? As pessoas que vão ser impactadas por essa decisão, né? Ou mesmo alguma pessoa que possa te ajudar. Então, eu acho muito legal também, antes de tomar decisões, principalmente decisões que impactam tanto nossa vida, é legal a gente conversar com pessoas mais experientes. Por isso que a gente sempre tem o nosso direct aberto para vocês. Porque a gente sabe que tomar esse tipo de decisão é complicado e às vezes a gente precisa de pessoas mais experientes que já passaram por essa situação para falar assim, olha, nesse seu caso eu acho que seria interessante você repensar algumas coisas, talvez é melhor você então esperar um pouquinho mais. A gente pode te ajudar, né? A gente tá aqui para conversar com vocês. Então, buscar também, antes de tomar a decisão, essas outras opiniões de pessoas que gostam de vocês, tá, meninas? Porque não vão buscar aí pessoas que não gostam de vocês porque não funcionam. Então, busquem pessoas que gostem de vocês. Isso é fundamental, é fabuloso, é importantíssimo, tá? Então, só relembrando aqui, justamente para finalizar, porque as nossas lives não vão ser longas, são lives de 30 minutos no máximo, só mesmo para a gente passar o que é essencial. Então, para responder a pergunta, empreender ou continuar empregada, lembre-se, primeiro, o que eu disse para vocês, entender qual é o seu ponto de partida, né? O que não tá legal ou o que eu quero. Depois, tentar ver os prós e contras, o que você consegue entender de prós e contras entre deixar a sua carreira e empreender. E depois, antes de tomar a tão importante decisão, verifique, né, se as pessoas que são impactadas estão de acordo, se elas estão cientes, se fazem sentido para elas e conversem com pessoas que são mais experientes. É isso. Então essa foi então a nosso primeiro episódio, não sei se é episódio, o que é isso aqui, mas é nosso primeiro dia então, primeiro dia da nossa semana aí da vida empreendedora. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de todas as temáticas, porque foram temáticas que
todas passaram pela minha cabeça, todas, absolutamente todas, foram coisas que eu pensei e vivi logo lá no começo, então em 2011, quando eu fui montar meu primeiro negócio. Então hoje falamos da primeira pergunta que vem clara, que é empreender ou continuar empregada, e depois então a gente está falando amanhã como ter uma ideia. Que ideia, Diane? Vou empreender, ok, mas vou empreender em quê? Certo? Então fica ligado lá no nosso feed, você vai ter ali todas as informações de todas as temáticas dessa semana. Lembrando, tem a caixinha de perguntas, tem alguma dúvida, coloca lá na caixinha de perguntas, porque isso aqui é apenas a primeira semana do Vida Empreendedora que vai acontecer toda sexta-feira, Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Não deixem de comentar, não deixem de compartilhar aí com as amigas que também estão pensando em empreender. Às vezes elas precisam escutar isso aqui agora, porque para tomar decisão, então compartilhem com elas. Curtam aí, porque isso também é sempre importante pra gente, tá bom? Obrigada, meninas. Tenham uma ótima noite, uma segunda-feira incrível. Eu tenho certeza que essa semana vai ser muito bacana e quero muito contar com a sua presença, tá certo? Um grande beijo e até mais!